Diferente de House of the Dragon, que está muito mais próxima da conquista de Aegon do que da série original, o Cavaleiro dos Sete Reinos se passará menos de 100 anos antes dos eventos de Game of Thrones. Isso significa, galera, que muitos personagens da obra original, ou seja, lá de GOT, que aparecem e são mencionados, podem voltar e aparecer em algum momento na série de Dunk and Egg. Afinal, se vocês não sabem, a jornada desses dois perdura por muitas décadas, além da primeira temporada, que vamos ver agora em janeiro de 2026. No vídeo de hoje, eu vou citar mais de 10 personagens de Game of Thrones e das Crônicas de Gelo e Fogo que podem e até devem aparecer no Cavaleiro dos Sete Reinos. Preparados? Então já deixa seu like aí embaixo do vídeo, confere também a sua inscrição marota aqui no Voo Dragão, afinal precisamos bater os 100 mil inscritos até a próxima temporada da Casa do Dragão, beleza? Combinado? Então bora pro vídeo. Antes de tudo, galera, quero lembrar vocês que não tem como fazer esse vídeo com zero spoilers, principalmente no que se refere à identidade dos protagonistas de Dunk and Egg, o que deve ser uma grande revelação logo na primeira temporada da série. Então, infelizmente, eu preciso explicar de forma bem rápida sobre o que é essa revelação aqui no vídeo, visto que depois que eu escrevi todo o roteiro, percebi que seria inevitável para vocês entenderem o contexto que esses personagens aparecem. Então, se você não tem problema com spoilers, pode seguir, caso contrário, até mais. Acontece, galera, que apesar de Duncan ser de fato um cavaleiro errante de origem humilde, o Egg, que por sua vez é seu companheiro, tem origem totalmente oposta. Egg ninguém menos é do que o filho do príncipe Maker, irmão de Aerion Targaryen, portanto um nobre da família real. Seu nome, de fato, é Aegon Targaryen. Apesar de estar longe da linhagem de sucessão do Trono de Ferro, o destino faz com que futuramente o Egg se torne rei, assumindo assim o título de Aegon V Targaryen. Os contos de Dunk and Egg, publicados até agora, narram apenas algumas aventuras entre Egg e o Sr. Duncan, e não tem pretensão, até onde sabemos, de contar a história do reinado dele. No entanto, todo o reinado do Egg é conhecido de forma bem clara devido às enciclopédias e outros livros que o George R. R. Martin aborda ao longo de toda a sua saga. Dessa forma, muitos personagens que eu vou citar aqui no vídeo aparecem de forma direta e indireta nos contos. No entanto, outros só dão as caras durante o reinado do Egg muitos e muitos anos depois. Portanto, eles só devem aparecer caso a HBO decida em algum momento seguir com essa história, o que de fato é algo bem provável se a série fizer sucesso. Todo mundo bem contextualizado, então, bora então partir pro primeiro personagem, Maester Aemon. A família Targaryen, apesar da extinção dos dragões na época de Dunk and Egg, continua tão grande ou até maior do que antes de House of the Dragon. E um desses Targaryens que já era vivo nesse período de Dunk and Egg era o Maester Aemon, aquele mesmo que vimos nas primeiras temporadas de GOT lá na muralha, que se você não sabe ainda se chama originalmente Aemon Targaryen, filho de ninguém menos que Maekar Targaryen e irmão de ninguém menos que Egg, o nosso Aegon Targaryen do Cavaleiro dos Sete Reinos. Não é por acaso, se você não lembra, que lá em Game of Thrones, que quando Maester Aemon está lá no seu berço de morte, ele diz aquela frase: Egg, sonhei que éramos velhos, né? Acaba sendo bem tocante. É justamente ao Egg dessa série aqui, galera, do Cavaleiro dos Sete Reinos, que ele tá se referindo. No cânone dos livros, o Maester Aemon nasceu no ano de 198 depois da conquista, exatamente 11 anos antes do torneio de Asford, que acontece na primeira temporada do Cavaleiro dos Sete Reinos. É dito que Aemon e Egg eram muito próximos e passavam os dias juntos lá no Red Keep. Porém, pouco antes de rolar esse torneio, aí com uns 10 anos de idade aproximadamente, o Aemon resolveu se tornar mestre e por isso mudou lá para Udtal para estudar na cidadela. Logo, ele não acaba aparecendo no primeiro conto da saga. No entanto, no segundo conto, que é chamado A Espada Juramentada, é citado que depois do torneio de Asford, Dunk e Egg viajaram lá para Dorne e assim depois viajaram do Magalé até Vila Velha, onde eles visitaram o Aemon na cidadela. É dito aí que nesse encontro, o Egg ganhou uma mula de presente do seu irmão e o Duncan teve até essa altura medida pelo estudante de mestre. Dessa forma, galera, é muito provável que vejamos o jovem Maester Aemon logo na segunda temporada do Cavaleiro dos Sete Reinos, que já está confirmada. Bryden Rivers, ou Corvo de Sangue. No cânone dos livros, o Bryden Rivers nasceu no ano de 175 depois da conquista e, portanto, já tem aproximadamente entre 35 e 40 anos nos primeiros contos de Dunk and Egg. Se você não lembra, é aquele personagem que o Bran encontra lá no final da quarta temporada de Game of Thrones, fundido a um represeiro lá além da muralha. Ele acaba ensinando, ajudando o Bran nas Visões Verdes e com todas as suas habilidades especiais. E diferente do Maester Aemon, galera, esse personagem aparece de fato na saga, mais especificamente no terceiro conto, que é chamado de A Espada Juramentada. Nessa época, ele ainda não tá preso a represeiro, muito pelo contrário, ele é na realidade mão do rei Aerys I Targaryen, o irmão mais velho do Egg, um homem poderoso, misterioso e muito temido em todo o reino, famoso por sempre saber tudo o que acontece com
como se ele tivesse 1000 olhos. Sem querer dar grandes spoilers pra vocês do que deve aparecer só na terceira temporada de Dunk and Egg, a aparição do Bryder acontece quando ele descobre uma grande conspiração contra a casa Targaryen que tá rolando lá nas terras fluviais. E é ali que a gente vê o lado político sombrio dele, antes de se tornar aquela figura mística que aparece séculos depois lá com Bran Stark. Lembrando que se isso acontecer, o Corvo de Sangue, ou o Corvo de Três Olhos, como ele é chamado na série, vai se tornar o primeiro personagem a aparecer em toda a série de Game of Thrones, visto que o mesmo já apareceu lá no final da segunda temporada de House of the Dragon, durante a visão do Daemon Targaryen. Lord Walder Frey. Outro personagem que deve dar as caras em algum momento do Cavaleiro dos Sete Reinos é ninguém menos que o Walder Frey. Sim, ele mesmo, o cabeça da casa Frey e um dos principais responsáveis pelo casamento vermelho lá de Game of Thrones. Galera, o Walder nasceu exatamente um ano antes do torneio de Asford, especificamente em 208 depois da conquista. E rola que lá no segundo conto, o Cavaleiro Misterioso, Dunk e Egg estão acompanhando um casamento lá nas terras fluviais e durante as comemorações uma trupe de crianças bem pequenas, fingindo até ser uns duendes, invade as mesas e começam a brincar com bexigas de água feitas de pele de estômago de porco. E um desses personagens presentes nesse momento é ninguém menos que o Walder Frey bebê ou bem criança. É dito nos livros que o Duncan nunca tinha visto uma criança tão irritante em toda a sua vida e que a sua vontade era de jogar o pequeno Frey num poço. Então, se você tava com saudade do Walder Frey desde o Casamento Vermelho, a gente vai ver ele aí nas próximas temporadas do Cavaleiro dos Sete Reinos. Olenna Redwyne ou Olenna Tyrell para os mais próximos. Mas lá pra frente na história, uma personagem muito pertinente que aparece é ninguém menos que a Olenna Redwyne, que mais tarde, galera, obteve o nome de casamento de Olenna Tyrell, a rainha dos espinhos de Game of Thrones. Rola que antes dela se casar com o Dr. Tyrell, a Olenna foi inicialmente prometida para o príncipe Daemon Targaryen, um dos filhos de Egg, quando ambos tinham aí 9 anos de idade aproximadamente. No final das contas, esse casamento não rolou, afinal a Olenna conseguiu o nome de Tyrell e ficou só ali na promessa mesmo. É claro, é bem provável que vejamos esse momento tão cedo e se é que vamos ver, mas para mim seria ótimo acompanhar todo o reinado do Egg e ver futuramente a versão jovem da Olenna, essa personagem que é tão querida pelo público voltando às telas. Barristan Selmy. Se você não se lembra, o Sir Barristan é um dos personagens mais queridos e amados pelos fãs lá de God, devido à sua coragem e lealdade a Daenerys Targaryen lá na obra original. No entanto, o seu legado e sua história começaram muito antes disso. Durante o reinado do rei Aegon II, ou nosso Egg, lá pelo ano 252 depois da conquista, o Sir Barristan resolve entrar em um torneio como um cavaleiro misterioso, ou seja, sem vestir o brasão da sua casa. Nesse torneio, ele acaba confrontando ninguém menos que o Sr. Duncan, o Alto. Pouco tempo depois, em um outro torneio, já com a presença do próprio rei Aegon V, o Sr. Barristan, que ainda é muito jovem, consegue desmontar o Sr. Duncan na frente de todos. Lembrando, galera, que nesse torneio, na época que ele ocorre, o Sr. Duncan já é o próprio comandante da guarda real do rei Aegon V. Devido a tamanho feito, ele acaba ganhando o título oficial de cavaleiro pelo próprio rei Aegon. A história do Sr. Barristan é bem longa, renderia um vídeo só dela se vocês quiserem. No entanto, é fato que se um dia a HBO continuar adaptando a história de Dunk and Egg e o seu reinado, certamente é um personagem que a gente vai ver novamente. Jon Arryn. Não menos importante, pessoal, nós temos aí o Jon Arryn, que se você não lembra dele, é aquele personagem que aparece sendo velado lá na Sala do Trono no primeiro episódio de Game of Thrones, e que, devido à sua morte, acaba rolando toda aquela teoria da conspiração que desencadeia toda a trama do Ned Stark na primeira temporada da série original. Acontece que o Jon nasceu aí uns 10 anos antes do torneio de Asford. De acordo com Cunningham, ele nunca acabou conhecendo de fato o Duncan ou Egg, mas seria bem interessante que se ele desse as caras em algum momento, quem sabe se a HBO expandir essa história. Velha Ama. Apesar da sua aparição curta e bem rápida lá em GOT, são poucos que não lembram das histórias assustadoras da Velha Ama na série original. Ela realmente, galera, é muito velha e faz jus a seu nome. Estima-se em GOT que a Velha Ama tem mais de 100 anos de idade, sendo assim é totalmente plausível que ela já tenha nascido e seja no mínimo adolescente durante os contos de Dunk and Egg. Atualmente, galera, ela não tá no cânone dos contos Cavaleiros dos Sete Reinos, porém ela provavelmente vai aparecer e eu vou te explicar como.
Acontece, galera, que até agora, como muitos de vocês sabem, nós temos 3 contos oficialmente publicados de Duncan Egg, e a ideia do Martin é publicar muitos outros, sendo que o quarto e próximo conto, até onde a gente sabe, deve se chamar As Lobas de Winterfell e se passar justamente lá na casa Stark. Dessa forma, é bem provável que se a HBO adaptar esse conto ou estender essa história, vejamos sim a velha ama, dessa vez jovem, em algum momento na série. Tywin Lannister. Sem dúvida, um dos personagens mais inteligentes e astutos de toda a saga, Tywin nasceu durante o reinado do rei Aegon V, o nosso Egg, como já disse. Apesar de estar bem longe do Red Keep, ainda muito novo, Tywin foi enviado pelo seu próprio pai para ser copeiro na Fortaleza Vermelha, servindo o próprio rei. Na época que isso acontece, pessoal, o Tywin tinha uns 10, 12 anos de idade, onde ele acabou fazendo amizade com ninguém menos que o príncipe Aerys Targaryen, que mais tarde se tornaria Aerys II, o próprio Rei Louco, ou seja, o pai da Daenerys. É lógico, esses eventos são muito além dos contos de Duncan Egg até agora. Está mais ligado ao reinado do próprio Egg ou Aegon. De qualquer maneira, será incrível ver esse personagem tão brilhante novamente aí na HBO. E Aerys II, né, galera? Falando nele, nós não podemos deixar de estar o próprio Aerys Targaryen, um dos personagens mais famosos e polêmicos de toda a casa Targaryen. O Aerys nasceu aí no ano de 244 depois da conquista, filho de Jaehaerys II e neto do nosso Aegon V. Durante o reinado de Aegon, era em grande parte uma criança adolescente, bem longe de despontar sua insanidade, assim como aconteceu lá no final da sua vida. De forma bem direta, galera, no final das contas, o reinado do Egg, ou Aegon V, acaba sendo um grande prelúdio para o próprio reinado do Rei Louco e assim para a própria queda da casa Targaryen. Por isso que esse personagem é tão importante e amado pelos fãs dos livros. Para mim, essa é uma história que com certeza deveria ser adaptada até o seu final nas telas HBO. Quem sabe o Cavaleiro dos Sete Reinos não é um ponto de partida pra gente ver de fato essa saga épica algum dia na televisão. Mas claro, antes disso, vamos aproveitar os Cavaleiros dos Sete Reinos que estreia agora em janeiro de 2026, porque certamente já vai ser uma série incrível desde o primeiro episódio. Por hoje era isso, galera. Deixem seu like aqui embaixo do vídeo e a sua inscrição aqui no Voo Dragão. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!